Comer para viver ou viver para comer? Hoje em dia, essa brincadeira já virou um meme. A maioria das pessoas hoje tem uma preocupação muito mais significativa com bem-estar, com longevidade, com qualidade de vida e, mais importante, com aquilo que nós estamos comendo. Então, você percebe que cada vez mais há um número mais significativo de pessoas que fazem disso uma condição muito importante de vida. E isso é super legal. Quando eu levo isso para os meus pacientes de cirurgia bariátrica, ou então aqueles pacientes que estão bem acima do peso e precisam de ajuda para perdê-lo, a primeira coisa que precisa integrar com isso é a diferença entre fome e vontade de comer. Eu tenho fome quando eu preciso repor as minhas energias gastas no trabalho, na rotina. Eu preciso para minha subsistência. Agora eu tenho vontade quando eu tenho desejo e quando eu quero fazer uma arte. Então, é sempre mais assim, eu tenho vontade de comer chocolate. E eu tenho fome, eu vou comer o que está disponível. Eu não vou escolher, porque eu estou com fome. Quando eu tenho vontade, quando eu tenho desejo, na maioria das vezes, uma escolha está envolvida. Muitas vezes você vai para a geladeira, abre a geladeira para ver se ela fala alguma coisa para você, porque você está com uma vontade de comer porcaria. Daí você olha, não tem nada que presta. Bem, então eu vou na fruta. Tudo bem. Aí você comeu 3, 4 frutas na noite. Não ficou legal. Você aumentou a quantidade de frutose. Essa sua fome, vontade de comer, não deu certo. Tá? Então, tudo isso precisa ser muito bem embasado e pode acreditar que se a escolha for exclusivamente pela fome, na quantidade certa, o resultado é certeiro. Agora, outras pessoas falam para mim que é muito difícil ter esse controle justamente porque falta motivação. Onde buscar a motivação? Então, a primeira coisa é a motivação é algo que vem de dentro. Motor mais ação. Então, motivação é algo nosso. Então, eu já falei isso em outras vezes, não custa repetir. A minha motivação pessoal é a minha saúde. Porque sem ela, eu não tenho, nada no que diz respeito à longevidade para curtir minhas filhas, minha esposa, minha vida, minha rotina, meus exercícios com qualidade. Porque o que acontece muitas vezes é nós queremos um resultado prazeroso a curto prazo. E daí você pega um paciente que está super acima do peso, eventualmente com índices para cirurgia bariátrica, e vira para ele, não, vamos lá fazer exercício, fazer dieta, tal, que você vai ter qualidade de vida. Ele só vai ver o benefício disso depois de algum tempo. Então, essa demora pela recompensa traz uma falência do processo. Porque nós queremos algo, na maioria das vezes, que tenha uma recompensação muito mais rápida. E não é rápido. Isso a gente precisa entender. Para ter a barriga de tanquinho, não é nada fácil. Para manter a barriga de tanquinho, então, pelo amor de Deus. Então, o que nós temos que fazer é usar aquilo que nós temos de mais importante, a nossa diferenciação intelectual. Então, a motivação é fácil de encontrar, é muito fácil. Basta olhar para o lado, a sua motivação está aí na sua frente. Estímulos, esses com certeza ajudam. Seja um professor de educação física porreta, que vai, dedicado, te ajuda, inova treino, ensina, é super conectado em tudo. Estímulo positivo, sensacional. Nutricionista boa, também, que está super ligada às inovações de dietas, estratégias, mais massa magra, mais água, menos gordura, etc. Estímulo positivo também. Ou então um médico que é conectado. É o que eu falo, não adianta eu querer vender saúde se eu não cuido do meu corpo da mesma forma. Então eu preciso aplicar naqueles pacientes aquilo que eu sei que é melhor, inclusive para mim. Então, quando você tem um médico que você entra em sintonia, entra em empatia, tudo dá certo. Então, isso sim são estímulos que é diferente de motivação. Tudo isso que vem de fora são os estímulos. E voltando então na frase original, onde é que a fome tem a ver com tudo isso? Você precisa ser o determinante a regular tudo isso. Porque na maioria das vezes nós usamos desculpas contra a nossa motivação. Nós temos uma coleção delas. Napoleão Bonaparte já falava isso. Nas vitórias dê-me um champanhe, nas derrotas dê-me 2. Então, desculpa, para isso,
para bebida, comida, cigarro. Olha, se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu não estou nada, se eu simplesmente quero, ou se eu quero falar aquela palavra famosa do fofa-se e não estou nem aí, isso é uma opção nossa. Só que essa opção não pode ser regra, que esse é o grande problema. Que essas artes alimentares, bebidas, etc., elas são prazerosas e há uma tendência nossa a querer fazê-las mais vezes. Só que depois você fica triste em casa. Quem nunca ouviu aquela história da menina que está um pouquinho acima do peso, que prova 15, 20 roupas para sair numa festa, não consegue provar nenhuma, não consegue, melhor, encontrar nenhuma, chora, se desespera, não vou na festa, daí vem uma amiga, consegue convencer, acha uma roupa, faz uma maracutaia, vai para a festa. O que essa menina faz na festa? Ela enfia o pé na jaca como se ela não tivesse chorado há horas atrás por causa de obesidade. Então isso é uma falência da motivação. Então nós não podemos viver para comer. A comida não é, mas nunca será o momento mais importante da nossa vida. Vai ser um complemento. O momento mais importante é estar com as pessoas, é viver essa vida que a gente tem e não comer para isso. Um grande abraço, até!